não é pela sua força, é pela força do Senhor. Oi, amados, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá que nosso devocional já vai começar. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4, no verso 6 de Zacarias. Mas antes de começar, vamos orar para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Querido e maravilhoso Deus e Pai, amado Jesus, estamos aqui. Doce Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor se faça presente, Senhor, que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, esteja fazendo esse devocional, que venha aprender mais, Senhor, que nós venhamos aprender mais de Ti. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, nosso entendimento para que a gente possa compreender e assimilar aquilo que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Por favor, Senhor, fala com cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, fala comigo também, assim como o Senhor já tem falado comigo. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E no capítulo 4, no verso 6 de Zacarias, diz assim: Prosseguiu ele e me disse: Essa é a palavra do Senhor, Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Gente, semana passada foi os passarinhos, né? Essa semana é os cachorros. Eu tô começando a achar que os nossos devocionais tá, tipo assim, chamando a atenção dos animais. Assim, né? Eles querem participar também do vídeo. Mas se vocês escutarem os cachorros latinos, é dos vizinhos. E só não ligar. Enfim. Aqui no capítulo 4 de Zacarias é uma visão em qual o Senhor dá a Zacarias, o Senhor desperta Zacarias, né? E aí ele mostra duas videiras e aí mostra um candelabro de ouro, a qual tem um recipiente, a qual colhe azeite. Eu falei errado, duas oliveiras, videiras não, duas oliveiras. E enfim, mas o versículo-chave, a gente não vai conversar a respeito do capítulo, a gente vai falar sobre o verso 6, que é pelo poder de Deus. Eu comecei o vídeo falando assim, que não é pela sua força, mas é pelo poder do Senhor. Por que que eu trouxe essa reflexão? Esses dias eu estava pensando, né, e sobre algumas coisas. O Senhor já vinha falando comigo que não é pelo que eu faço, nada que eu possa fazer é o suficiente para poder me fazer andar em santidade, ou fazer algo que seja justo, ou converter as pessoas. Nada vem de nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, nem mesmo aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, sem a ajuda do Espírito Santo. Tudo é poder de Deus em nós. Se a gente fala de Jesus para as pessoas, é poder do Senhor em nós. Porque é Ele que realiza o desejo e Ele que realiza o realizar. Tanto querer, tanto realizar. E eu pensando, e aí eu fui conversando com uma pessoa, e essa pessoa fala esse versículo assim. Ela falou, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. E eu já estava pensando em gravar um vídeo falando nessa linha para vocês, só que eu não sabia que versículo falar, e aí eu conversando com essa pessoa, e essa pessoa, na verdade, me dando um sermão, e aí eu refleti nesse versículo e falei, nossa, sim. E muitas vezes a gente tenta, talvez, fazer as coisas para o Senhor com a força do nosso braço. A gente quer salvar as pessoas com a força do nosso braço. A gente quer converter as pessoas com a força do nosso braço. A gente quer fazer
práticas espirituais com as forças dos nossos braços. Só que a gente não consegue com a força do nosso braço, a gente vai ficar cansado, vai ficar afadigado e vai se tornar um fardo. E não é isso que o Senhor quer para nós, porque Ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, Ele sabia que os nossos fardos é pesado. E o Evangelho se torna pesado quando você tenta fazer e resolver as coisas, converter as pessoas, fazer tudo com a força do seu braço. Só que se fosse para fazer com a força do nosso braço, a gente não iria precisar de salvação, a gente não ia precisar de Jesus, a gente não ia precisar do nosso maravilhoso Espírito Santo. Só que a gente não consegue, a gente é fraco, a gente é cego e nu, como diz em Apocalipse. Se vocês não reconhecem que vocês são fracos, cego e nu, vocês não tem como ver a grandiosidade de Deus, não conseguimos nem se converter se o Espírito Santo não vir e convencer no nosso coração. Talvez essa palavra chegou para você aleatório, ou chegou a notificação por você estar inscrito aqui no canal e você ficou meio confuso, mas se você chegou aqui nesse vídeo e está assistindo, é porque o Senhor quer falar com você. Não é com a força do seu braço, não é pelo que você consegue fazer, é por meio do poder de Deus dentro de você. É somente o Espírito Santo que te capacita, é somente Ele que te ajuda a fazer. Então, talvez você se sinta incapaz de fazer alguma coisa e não vem isso a respeito de ter esse entendimento, que é por meio do Senhor. Não é somente quando a gente não tem, não é somente tentar fazer com a força do nosso braço, mas também é questão de ter medo de fazer. Não tenha medo de fazer se o Senhor te pediu algo achando que você é incapaz, é o poder de Deus. E se você tá fazendo tudo com a força do seu braço, você vai se cansar, vai se desgastar, e o Senhor não quer isso pra você. Ele tá pra te ajudar, Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, é com a força dEle, é com a capacidade dEle, entendeu? É Ele que te capacita para realizar toda boa obra, é Ele que te capacita, é Ele que convence as pessoas do pecado. Então, se o Senhor te levantou para ser um evangelista, todos nós somos chamados para ser evangelista, mas tem algo específico para você. Não é você que vai fazer sozinho, o Senhor vai te capacitar para isso. Se o Senhor te chama para ser um missionário, para ser uma líder ou um líder, você não vai fazer isso com a força do seu braço, Ele vai fazer por você, não no sentido de vai fazer a sua parte você tem que fazer, mas Ele vai te capacitar para você fazer a sua parte. Então confie no Senhor, descanse nele, é Ele que capacita, é o poder dEle que age através de você, que você pode realizar e completar toda boa obra que o Senhor tem para mim e tem para você. É somente Ele que consegue nos capacitar. Eu queria orar pela minha vida, pela sua vida, para que nós venha entender que não é pelo que a gente faz. Na música de Tamires, A Tua Mesa Cura, ela fala assim, tanto que eu trabalhei, tanto que eu desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha. E ela fala, tentando achar meu valor, tentando te impressionar, tô até com a voz. E aí ela fala, depois que na casa, na mesa, ela entendeu a grandiosidade do amor de Deus. Então, você entende que é o poder de Deus através de você quando você está na mesa. Desfrute da mesa com o Senhor. Ele te chama para a mesa e Ele vai te capacitar na mesa. Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar fôlego para que você possa continuar essa jornada. E se você talvez esteja lutando porque tem alguém na sua casa, ou na sua família, ou amigos que não sejam cristãos, e você quer converter, não tente fazer isso que eu fosse do seu braço. É o Espírito Santo, através de você, que vai guiar essas pessoas. Se o Senhor te entregou alguma coisa, não tenha medo, Ele vai te capacitar para fazer. É isso, irmãos. A força vem do Senhor. E deixa aqui embaixo nos comentários mais
temas de versículos devocionais que a gente possa estar falando aqui nos vídeos para que eu e você venha a ser edificado. Vamos orar? Eu tava olhando ali que eu vi, tipo... Ah, é uma formiga. Gente, que formigão. Continuando, não vamos se distrair. Vou orar. Senhor, Deus e Pai, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado porque é pela Tua força. É pela força que tem no Senhor, Pai. E a Tua força atuando em nós podemos realizar a boa obra que o Senhor nos chamou. Ô Senhor, nos ajuda a entender isso, Senhor. Nos ajuda a não querer fazer as coisas com a força do nosso braço. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes naquilo que o Senhor nos pediu para fazer, entendendo que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos direciona, que o Senhor nos guia, Senhor. Ô Senhor, te pedimos, Pai, por favor, Pai, guarda essa palavra no nosso coração, não deixe que o ladrão da palavra roube ela. E te agradecemos, porque o Teu poder age em nós. Obrigado, Deus Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, amados. Eu espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse devocional com seus amigos. Talvez tenha pessoas que estejam precisando ouvir uma palavra e você pode ser canal de bênção na vida dessa pessoa. Então, é isso. Beijinho e até o próximo vídeo.